E aí, Sofia, Gente, segunda temporada! gente, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao NumiCast, a segunda temporada, que é esse espaço que a gente fala sobre design experiente de aprendizagem, facilitação, Sim. aprendizagem ativa. E agora, na segunda temporada, totalmente diferente, com uma outra proposta. Fala aí um pouco, menina, dessa Qual é a temporada. proposta? Uma boa pergunta, gente. Uhum. É, a gente quer trazer agora o primeiro vídeo, né? Então, se você acompanha o nosso podcast, a gente sempre trouxe, né, o áudio e tudo mais, num formato mais caseirão. E agora a gente resolveu dar uma Uhum. profissionalizada, combinando aí com a nossa fase profissional também. E vamos trazer aqui sobre, seguindo um pouco o raciocínio do que a gente fazia na primeira temporada, trazendo sobre empreendedorismo, trazendo sobre é, o mundo do design de experiências, mas a gente também vai entrar aí em casos de sucesso, casos de fracasso e botar mais um sincerão aí na jogada. E para quem não lembra, não assistiu ou não sabe, não viu aí o primeiro episódio da primeira temporada, eu sou a Amanda, uma das sócias fundadoras da Numi, que é essa empresa maravilhosa de design de experiência de aprendizagem que eu e Sofia criamos. E estou aqui com Sofia. Muito prazer, para quem não nos conhece. Sim, Inclusive, para quem é novo aí, já segue a gente no Instagram, @numeeducação. A gente tá também no YouTube, Spotify, né? Todas as redes, basicamente. sim. E aí, a gente. Um dos nossos grandes objetivos com esse podcast é trazer uma conexão, né, com o nosso público. Não necessariamente trazer só coisa técnica, mas também da Uhum. nossa vivência. E aí, o tema que a gente quis abrir a segunda temporada foi Casos de casos de sucesso. sucesso. Pra começar lá em cima, né? É, tipo casos de família, só que de sucesso, né? Exato. Aí o caso de família mesmo vai ser Deixa depois, pra né? próxima. É, Vamos começar assim, vamos começar bonitinho? bem, né? Só pra gente fazer uma linha aqui. É. Então, esse é o tema de hoje, né? A gente quer trazer alguns casos de sucesso pra te inspirar também, né? Você criar aí aulas, experiências, facilitações mais interessantes. Então, a gente vai trazer alguns dos nossos xodós. Verdade. Muita gente pede pra gente, né? E a gente quer muito saber de cases, histórias de Sim. vocês que deram certo, histórias de fracasso também, de fracasso vai ficar pra depois, mas Uhum. histórias de sucesso também. E a gente então pensou aqui, a gente trouxe uns pontos aqui, anotamos aqui pra gente trazer pra vocês. O que que foi que deu certo na história da Numi? Uhum. E como que isso pode te inspirar também, dentro aí do design de experiência de aprendizagem, acho que também dentro do empreendedorismo, né? Sim. Acho que esse episódio vai pegar um pouco isso, né? Exato. E isso se aplica a qualquer contexto, mesmo que você trabalhe, por exemplo, numa empresa e não necessariamente dê cursos, mas são coisas que se aplicam até a reuniões, eventos, momentos de equipe, integração, tudo, né? Eu acho que a aprendizagem está em todos os lugares. Sim, ó. Então vamos lá, Vamos, Sofia! menina. Tenha aqui anotado a melhor coisa que a gente já criou no universo, que é o quê? Sim. Quando eu estava criando esse roteiro, eu fiquei pensando, gente, por onde, assim, caso de sucesso, o que falar, né? Tem, modéstia à parte, tem muita coisa pra falar. E para quem não sabe, a gente dá treinamentos tanto em empresas, né, em company, e também treinamentos online, digitais, em que qualquer pessoa pode se inscrever e fazer. E a gente tem o nosso filho, que é o Exit, né, que é a nossa formação em design experiente de aprendizagem. E ele, com certeza, é a coisa mais linda que a gente já criou no mundo. E eu acho que é legal a gente começar por ele, porque eu vejo, não sei você, Hum, mas eu vejo ele como a base de a tudo. base. Então, tudo que a gente faz é um pouco inspirado no Exit, tem muitos elementos que a gente traz do Exit para outros tipos de experiências, né? Sim, sim. É isso. Eu diria que ele é assim, tudo que a gente quer fazer, tudo que a gente quer testar, tudo que a gente mais gosta de fazer, tudo que a gente faz pra energizar a gente é o Exit. Uhum, Tipo, tá dentro do Exit e sim, dá muito certo, né? Tanto que é ele é o nosso, é isso, né? Nosso xodó um e é o carro-chefe. que a galera, tipo assim, eu acho que é. Eu acho não, porque a gente tem essas métricas, eu só não lembro de cabeça. Mas eu acho que é mais de 90% aí de é, NPS, satisfação. NPS. Sim.
Quem não E sabe o que é NPS, a gente tem que fazer glossário. uma tecla SAP. Então, o NPS é o Net Promoter Score. Ou traduzindo, É a nota que o é a nota, detratores e né? promotores, né? A diferença entre quem fala bem de você e quem fala mal de você. Então, Isso, isso. resumindo, né? Mas tradução mesmo do Net Promoter Score é tipo a rede que te promove Uhum. o score, O o, ponto, a a pontuação. pontuação das pessoas que te promovem. Seria tipo Uhum. isso, né? Sim. Então, uma métrica que a galera aí do corporativo usa muito que é você perguntar assim, quanto você indicaria esse curso pra alguém, pro seu amigo, pro seu inimigo, só pro seu amigo mesmo. Sim, E aí a exato. pessoa avalia ali. Então, a gente tá aí bem nesse ranking com o Exit, principalmente. Sim. E assim, o Exit, ele é hoje um treinamento de 3 meses, é bem intenso, assim, aquela coisa de imersão mesmo. E com a intenção de fazer as pessoas aprenderem sobre design experiente de aprendizagem, metodologias ativas, facilitação, ou seja, sair do zero para ser profissional nisso, né? Acho que esse é o nosso Sim. objetivo. Agora, o que eu te pergunto é, Fala. o que que você acha que o Exit tem para ser um case de sucesso? Quais são os elementos que as pessoas podem se inspirar? Como que a gente pode concretizar isso? Boa. Eu acho então que a gente talvez não precise entrar no que é o design experiente de aprendizagem, pelo menos não Uhum. agora, porque a gente não tá falando do conteúdo, a gente tá falando do formato, né? Sim. Tá. Então aí, eu acho que isso é legal porque esse é um conteúdo tanto para quem empreende e tá fazendo infoprodutos ou para quem tá criando produtos, quanto para quem é o designer de experiência de aprendizagem, é designer de experiência de aprendizagem e tá criando uma experiência, uma facilitação para a empresa, para pessoa física, enfim. Então, eu diria que pensando assim, primeiro de tudo, é uma coisa que a gente estava avaliando agora na semana estratégica que a gente teve, de qual é o passo para trás que a gente dá antes do exit, né? Então, a semana ali do que a semana gratuita que a gente faz antes, eu acho que é uma boa sacada que a gente tem, a gente faz 3 dias de conteúdo ao vivo, gratuito, é como se fosse uma educação, como se a gente estivesse educando o nosso público. E a maioria das pessoas que compram o Exit já assistiram essa semana, ou antes, ou estão assistindo agora, antes do próximo lançamento, né? E eu sinto que depois que elas assistem, elas entram no curso com menos resistência, falando a mesma linguagem, empolgadas para estar ali, né? Uhum. Viram ali mesmo já parte, já pertencem, já fazem parte daquilo ali e querem estar ali. Então, essa semaninha, assim, eu acho que ela vale a pena ser tirada para criar esse senso de comunidade, esse desejo pelo Uhum. nosso serviço, pelo nosso produto, né? Total. Então, em vez de chegar e falar, vamos fazer esse curso vendendo frio, a galera antes ter tipo, eu quero estar nesse curso, né? Total. Isso faz muita Então, eu acho diferença. que trazendo isso para o design de experiências, pensar aí num gatilho mental de curiosidade, de história, enfim, vários tipos de gatilho Uhum. que apoiam a pessoa a comprar a ideia daquilo ali e a Uhum. estarem mais preparados para a experiência, né? Sim, dentro da nossa metodologia é o que a gente chama da pré-experiência, né? Sim. Então é como que eu vou preparar aquela pessoa pra quando ela entrar, ela já está ali mais Aquecida, aquecida. amolecida. É isso. Eu acho que isso é um elemento que muitas pessoas não usam, mas tá super à nossa disposição, né, de usar a nosso favor. E no nosso caso, essa é a semana gratuita, né, que a gente faz vários desafios, a gente tem as 3 aulas, a gente tem a comunidade, e tudo. Mas não precisa ser só isso, né? Então, um Uhum, outro elemento que a gente tem da pré-experiência, na verdade, é pré, durante e após, que é a nossa comunidade, né? sim. Então, a gente tem a comunidade que a gente faz ali na semana gratuita, que é uma comunidade temporária, só pra galera trocar ali, mas é muito pontual. E a gente tem a comunidade que acontece durante todo o processo do Exit, Uhum, mas a gente ativa ela antes do curso começar. uhum. E não é só abrir um grupo de WhatsApp, né? Eu acho que isso é muito massa também. É ter um direcionamento claro do que a gente quer gerar com aquela comunidade. Então a gente coloca umas perguntinhas legais, interessantes, que é a nossa cara, e as pessoas. Provocadoras, né? É.
Então, desde quem é você na fila do pão, até manda uma foto sua que te representa, qual é a música que te toca, então qual filme que você tá vendo agora que você recomendaria. E as Uhum. pessoas vão mandando, e as pessoas vão comentando em cima das apresentações dos outros. Então, quando chega no momento do primeiro encontro, já tá meio familiar, né? Aquelas carinhas não são tão desconhecidas. Então, acho que Uhum. já tem aquela coisa, ai, que legal, não vim sozinha pra cá, Sim, né? Tem é muita gente. verdade. É verdade, tem disso mesmo. Sim. E esse também é, né, o gatilho da comunidade. Uhum. Então, eu acho que a gente tem muito o que aprender como educadores, educadoras, com o marketing digital sobre como fazer, criar experiências de aprendizagem, Uhum, sabia? como engajar, né, galera? E eu acho que a gente consegue trazer isso muito bem, assim. Eu acho que modéstia à parte é Uhum. algo que, como a gente tem esses dois conhecimentos muito fortes, e a gente, desde o começo do nome, traz isso e faz isso, a gente acabou mesclando esse marketing digital na educação. Uhum. Então, a gente foi aprendendo esses gatilhos e a gente consegue implementar ele na experiência, né? Sim, E isso faz muita diferença para o engajamento, é surpreendente, assim, para mim. é A gente bizarro. já fez um curso de sem a live e sem a comunidade, só chegando para dar um curso, por exemplo, numa empresa, e a gente consegue perceber a diferença quando a gente faz, assim, esse é, cold call, Uhum. essa chamada fria, assim, né? E quando a gente faz esse aquecimentinho antes. Faz Então, acho que toda é a muito diferença. importante. E aí, isso me lembra também que quando a gente vai produzir conteúdo para as redes sociais, a gente também pensa em como a gente pode educar a nossa audiência, né? Uhum. Então, às vezes, as pessoas, quando vão fazer nossos cursos, elas não têm muita noção de que elas precisam daquilo. Principalmente se a gente está falando de trabalho, de empresa, né? Então, elas simplesmente vão porque fecharam a agenda dela, elas têm que ir e falaram que é uma demanda Sim. da área, né? Mas, às vezes, elas precisam daquilo ali porque foi identificado, mas elas ainda não entenderam por quê. Então, Sim. todo esse aquecimento antes é uma forma de educar, essa produção de conteúdo é uma forma de educar aquela persona para ela entender que, nossa, eu me identifico com isso. Nossa, é verdade, eu preciso disso. Não, então, pô, então esse lugar é para mim. Então, realmente vou me engajar aqui, porque é isso que eu preciso, né, para melhorar aqui minha carreira, para Uhum. melhorar minha facilitação, enfim. Então, me veio isso aqui também, assim, enquanto você tava falando. Total. Tem tudo a ver com a pessoa enxergar propósito, né, naquilo. Tipo, ela tá parando o tempo da vida dela, as demandas dela, tá atolada de coisa pra fazer. Pra que que ela tá lá? E se não tiver Sim. muito claro, isso pode demorar pra ela engatar, né? Uhum. Eu tava vendo aqui as anotações, aí eu anotei assim, ó. A gente gasta mais energia criando estratégias de conexão do que criando novos conteúdos. E é verdade. Nossa, verdade. Por quê? Não é à toa, não é porque a gente só quer, né, a galera, tipo, se amando e isso basta. Não, claro que não. O aprendizado é tão importante quanto a conexão. Acontece que a gente viu muito claramente, pra mim isso assim é incontestável, de quando as pessoas se sentem mais conectadas, quando elas estão mais engajadas naquela experiência, elas aprendem muito mais. E aquilo vira realmente uma sustentação, como se fosse ali uma base para todo o resto que vai acontecer. Então, quando as pessoas estão se sentindo conectadas, engajadas, elas estão de coração aberto. Então a gente Uhum. traz uma proposta, gente, vamos fazer um projeto, vamos aprender sobre isso aqui, vamos explorar mais a fundo isso, vamos criar um grupo paralelo para estudar sobre esse tema. E a galera, tipo, nossa, vamos super, porque elas já estão engajadas. Agora, se as pessoas entram resistentes, ou às vezes não é nem resistente, mas tipo, mais tímida, mais insegura, daqui que eu abra, né, que eu faça ações para abrir aquela pessoa, a gente já perdeu um tempo, já perdeu um timing. Então, acho que isso faz, assim, isso é muito a base. Então, a gente, Uhum. hoje, sinto que a gente foca tanto em criar, assim, novos conteúdos, né? E fazer o nosso conteúdo ser muito bom, mas principalmente na conexão. Uhum. O aprendizado, ele nasce da conexão também, né? Então, a gente fala Uhum, muito que o aprendizado, ele é um processo social, né? A gente tem aí milhões de pedagogias para embasar isso. E quando a gente foca, a gente cria esses momentos intencionais na experiência, no pré, durante, no pós, para a galera se conectar,
a gente, além de estar abrindo elas, a gente está criando um espaço de aprendizagem Uhum. seguro ali para elas, né? Total. Então, isso facilita muito, muito essa aprendizagem. E, e a gente tem um mantra que é o quem não se expõe não se conecta, que não é um mantra nosso, é um mantra que a gente ouviu uma vez no Murilo Gun. Eu fui numa palestra. Será que eu conto isso agora? A palestra que eu fui no Conta. Murilo Gun? Eu fui numa palestra lá em Brasília e a gente estava começando a NUME e a gente trabalhava com criança ainda. Então, quem tá aí ouvindo, depois escuta aí os primeiros episódios da primeira temporada, que a gente fala sobre isso. Talvez eu tenha até contado esse caso lá, mas vou contar de novo aqui. Então, a gente estava numa feira empreendedora aqui em Brasília. E era uma feira que a gente tava muito assim, vamos ser vista e tudo mais, e vamos divulgar nosso trabalho. E aí a gente tava entre uma palestra e outra, o Murilo Gun, que na época era referência em criatividade, ele tava ali sendo o host do evento, né, anfitrião do evento. E aí ele perguntou: ah, quem quer ir se vender, fazer seu jabá? E ninguém levantou a mão. Eu falei: meu Deus, eu vou levantar. Aí ele falou: vamos, gente, é oportunidade. Aí eu levantei na hora, peguei o microfone, fiz um jabá da Nume. Aí a galera começou a seguir a gente. Aí no outro dia, de novo, ele perguntou quem queria ir. Ninguém levantou. Eu falei: cara, eu vou de novo. E aí eu fui pro palco e tudo mais. E eu tinha escutado um podcast dele, um episódio de um podcast dele, falando sobre esse quem não se expõe não se conecta, né? Foi assim que eu conheci a Sofia, foi assim que conheci várias pessoas, me conectei com várias pessoas, aprendi muita coisa, vendi muita coisa. Então, a gente tem muito esse mantra do quem não se expõe não se conecta, e a gente traz ele para aprendizagem, a gente traz ele para a experiência do exit, para também tornar essa ideia da estratégia de conteúdo, da estratégia de conexão, ser não só algo que a gente coloca ali para que eles aprendam, mas que eles façam isso conscientemente. Então a gente Uhum. fala, gente, quem não se expõe não se conecta. E a gente vai trazendo dinâmicas, atividades em grupo, em dupla, para fomentar essa conexão. E eles compram essa ideia com esse mantra. Então, vira um mantra do Exit, assim, e ele Uhum. sempre, é algo sempre citado, ou nos grupos do WhatsApp, ou nos formulários de feedback, esse retorno sobre o quem não se expõe não se conecta. É incrível. Total. As pessoas falam, nossa, vou levar isso pra vida. Realmente, quem não se expõe não se conecta. E eu me considero tímida, mas eu consegui ali me conectar com as pessoas, porque não é sobre timidez também, né? Uhum. É sobre o espaço seguro que a gente cria para que a aprendizagem aconteça, né? Total. Menina, quando você ia falando, eu fui me tocando assim, de que, por exemplo, no Exit, né, que a gente tá falando dele, a gente cria ali uma estrutura, Uhum. a gente tem as propostas, convites que a gente faz, mas quando a gente cria esse ambiente, esse solo fértil de conexão, coisas emergem que fogem do que a gente planejou, mas que torna tudo incrível. Então, eu tava lembrando, né, por exemplo, uma coisa que a gente fez nesse Exit, que de vez em quando a gente faz, é no primeiro encontro colocar como desafio da galera marcar um café virtual com alguém que chamou a atenção dela. Uhum. Então a pessoa vai lá no WhatsApp, oi, acho que a gente pode se conectar e tal, vamos marcar uma conversinha, elas vão conversam. E aí muitas pessoas fizeram isso nessa turma, e isso foi gerando outras coisas. Então, por exemplo, ontem a galera fez o Café com Estruturas Libertadoras, não sei se você viu isso, Vi. que foi uma iniciativa dos mentores junto com alguns participantes. Então, mentores é a galera que já fez as turmas passadas e hoje apoiam os novos aprendizes. E aí fizeram café com estruturas libertadoras, botaram a narrativa de Dona Florinda e Professor Mentira. Girafales Ai, amei. para tomar o cafezinho. E aí fizeram check-in, check-out, usaram rotina de pensamento, de antes eu pensava, agora eu penso. E foram usando as próprias estruturas para criar interação entre eles enquanto Aham. aprendem sobre essa metodologia. Gente, isso não tem nada a ver com o scope, tipo, não é uma coisa obrigatória do Exit. Eles criaram, eles tomaram tempo da vida deles para criar essa experiência linda e oferecer para a comunidade, sabe? Amei. E aí gerou, por exemplo, a Ellen fez o Numi News, que é um jornal que ela criou com todas as atualizações semanais do que aconteceu na comunidade ao longo do curso. A gente teve o Carômetro também, que é um aplicativo que a galera, né, que o Felipe fez, com um rostinho de todas as pessoas do curso, um resumo para ser mais fácil encontrar a galera lá. Uhum. Então, essas pequenas coisas vão surgindo
para além do que foi proposto, mas exatamente essa ideia. Então, ninguém é obrigado a nada. As pessoas podiam fazer o curso, que já é bastante coisa, né? Já é bastante conteúdo, mas elas se sentem convidadas e tipo, nossa, eu quero oferecer alguma coisa. E Total. acho que não tem preço uma coisa dessa, né? Porque Uhum. enquanto isso, toda a comunidade está sendo beneficiada e a pessoa também está tendo uma oportunidade de oferecer algo novo, de testar habilidades. Então, acho que isso aí é tipo o brilho É de a tudo. cerejinha do bolo, né? É o que Exato. faz o Exit ser o Exit. O Exit não é o Exit simplesmente pelo conteúdo técnico dele, que é muito bom, e também eu acho que esse é um outro ponto, um outro elemento. Mas principalmente porque a gente consegue criar esse ambiente, esse espaço para que as pessoas se conectem e aprendam com a mão na massa, assim, sabe? Sim. E que tenham esse ímpeto, esse desejo, esse tesão mesmo de Uhum. aprender, que é algo que nos é roubado quando a gente é obrigada a aprender alguma coisa, né? Aham. Então, eu sinto que a gente consegue criar esse espaço para devolver esse tesão para as pessoas e elas falarem: Meu Deus, eu quero estar aqui. Como você postou ontem, a Lisier, falando: Nossa, gente, é muito bom estar com vocês, eu me sinto energizada. Uhum. Então, pra mim, esse é o melhor tipo de feedback, assim, que a gente recebe, porque eu acho que ele consegue mostrar quem é a gente, amando Sofia, quem é a Numi e o poder de transformação do Exit. Uhum. Total. E falando sobre esse conteúdo teórico, né, eu tava vendo a Clara Marx, amo Clara Marx, prof, ela também já fez o Exit, é, e ela tava compartilhando hoje nas redes sociais que uma coisa que fez ela ter sucesso nos lançamentos dela foi ter uma metodologia autoral. E Legal. é algo que a gente tem, né? É algo, inclusive, que a gente vai falar sobre como a gente cria essas metodologias em algum episódio por aí. Mas a gente criou essa metodologia autoral da NUME, de design de experiência de aprendizagem, que é algo que está emergindo no Brasil. E a gente colocou tudo que a gente percebe ali que faltava numa estrutura para as pessoas poderem criar aulas, treinamentos, cursos, reuniões mais engajadoras, eficientes, né, que conectem, que tenham uma experiência do usuário. E ter essa estrutura, ter essa metodologia própria, eu acho que faz também as pessoas terem, de novo, o sentimento de pertencerem a uma comunidade que fala a Uhum. mesma língua teórica, mesma língua prática, e é, se sintam empoderados mesmo, sabe? Uhum. Muita gente traz pra gente esse feedback também de que subiu de cargo, mudou de emprego, abriu empresa a partir do Exit, porque é uma estrutura e também essa coisa do autoral eu acho que inspira, né? Uhum. E aí Total. eles têm o Lab, tem o PTA, o Lab é o laboratório, que é quando a galera coloca a mão na massa ali, então eles facilitam o que eles estão vendo, eles facilitam usando metodologias ativas, né? O PTA a mesma coisa que eles criam uma experiência, um projeto usando o Dexa Canvas, que é a Uhum. estrutura do design de experiência de aprendizagem autoral que a gente tem. Então, eles usam tudo aquilo ali que é relevante no dia a dia, na vida deles, e eu acho que esse é um dos pontos também, assim, que brilham quando a gente tá Uhum. falando do Exit, né? Se a gente for sair aí do, das outras estruturas mais criativas e diferentes, eu acho que esse, pensando num teórico, é Uhum. um diferencial, é um autoral, né? Total. Inclusive, esses dias eu recebi a mensagem de uma Numiner falando assim, ela me mandou o post de uma pessoa que estava dizendo que era designer de experiência de aprendizagem. Hum, E aí, essa nossa aprendiz da nossa comunidade falou: Como assim essa pessoa tá dizendo que é designer de experiência de aprendizagem? Ela nunca fez o exit? Isso é plágio, sei lá o quê. E eu falei: Não, menina, design de experiência de aprendizagem não é como é que é o nome? Uma palavra nossa, né? Existe, é sim. um tema. A nossa metodologia é o Dexa Canvas, mas muitas pessoas são e tal. Então achei interessante como ela vincula, tipo, ela direciona exatamente, tipo assim, não é de vocês. Uhum, Então achei que cria essa sim. comunidade mesmo, tipo, o É, clubinho. e temos um pioneirismo também, né? Assim, a Sim. gente começou a falar disso muito cedo, antes da gente ver isso sendo mais espalhado por aqui, né? Se fala de design de experiências ou design de aprendizagem, mas design de experiência de aprendizagem, eu acho que foi algo que a gente começou a falar muito cedo aqui, assim, antes Uhum. de ver outras pessoas falando. Total. A gente tem
outros casos de sucesso, mas que eu acho que a gente pode acabar transformando isso em outros episódios, pra gente poder destrinchar mais a fundo e as pessoas aqui também não ficar um super episódio longo aqui. O que você acha? Sim, eu Dar uma acho. imersão, Sim, né? tem, nossa, muita coisa pra compartilhar. Enquanto eu ia falando, eu ia pensando. Sim, Muito, muito papo. muito papo. Então, conclusão. Vamos fechar esse episódio aí. Resumo da ópera. Qual será a conclusão? Tô vendo se tem algum ponto aqui que a gente quer trazer aqui, mas acho que a gente trouxe tudo que faz o exit ser o exit, né? Sim. A gente... Eu acho que a conclusão pra mim, assim, que fica do caso de sucesso do exit, que é o que a gente bateu muito na tecla nesse episódio, é o criar os espaços intencionais para conexão. E eu sei que isso pode, às vezes, soar como dinâmica de grupo, que as pessoas têm muito pé atrás, muito preconceito. E eu sei que isso pode soar, assim, como algo que gera resistência em alguns públicos, mas quando a gente tá falando de conexão, a gente não tá falando de abraçar a árvore. E tudo bem abraçar a árvore também, quem gosta de abraçar a árvore. Eu já abracei bastante. Mas a gente tá falando de você entender o seu público e criar o espaço de conexão que dá o fit, que casa com o seu público, sabe? E não pensando nessa conexão de vamos abraçar a árvore, conexão assim, etérea, mas uma conexão de criar o espaço seguro para aquele público. Então, se você vê que um público que não se sente à vontade, por exemplo, compartilhando de primeira algo muito íntimo, você não vai trazer perguntas super íntimas, mas você pode trazer algumas perguntas que começam a entrar em algo que conecte essa pessoa à experiência, sabe? Que faça a pessoa ver que ela tem algo em comum com as pessoas que estão ali, com os facilitadores e com a experiência. Então, eu acho que fica pra mim, assim, desse episódio, essa importância de gerar esses espaços intencionais de conexão e das pessoas também pararem de ter medo de... A gente não falou sobre isso aqui, mas, tipo, porque as pessoas têm medo de se conectar e de criar esses espaços de conexão. Falar de amor... Nossa, me lembrou de uma música do Menos a Mais. Falar de amor é um tabu, né? Mas amor não é essa coisa do amor romântico. É amor no sentido de cuidado mesmo, né? De você colocar cuidado e zelo aí pelo que você... evolução pelo que você faz, pelas pessoas que estão ali junto com você na sua jornada. Total, menina, olha, assina embaixo. E eu ouço muitas pessoas falando mesmo, tipo assim, não, mas eu trabalho com um público corporativo muito sênior. Mas, gente, vem cá. A pessoa sênior, ela não é um ser humano também? Ela não gosta de estar num lugar em que ela se sinta conectada com os outros, que ela veja, nossa, que gente interessante que tem aqui, eu quero conversar, eu quero trocar. Não importa, né, quem seja, todo ser humano precisa de conexão. E a gente não precisa forçar nessa conexão, até porque isso não existe, né, forçar a conexão. Conexão é uma coisa que a pessoa precisa estar confortável para emergir. Então é isso que a Amanda falou, é tipo adaptar as diferentes metodologias e estratégias de acordo com o seu público, com a intenção de fazer aquelas pessoas se sentirem confortáveis de estar ali e, consequentemente, aprender, evoluir, né, de sair do ponto A e chegar no ponto B. Então acho que esse é o grande resumo. Sem conexão não há aprendizado. Talvez essa seja a frase de impacto. Boa, fechamos esse episódio. Então, a gente se vê aí no próximo episódio, né? Sim. Ai, eu amei essa conversa. Amei também, Sof. Obrigada. Beijo, galera. Beijo, gente.